Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Indaiatalk, o podcast onde a gente traz para vocês aqui as pessoas, os empresários que ajudam a fazer de Indaiatuba a melhor cidade para morar do Brasil, quiçá do mundo. Né? Hoje eu estou aqui com um convidado muito especial. Eu até anotei aqui porque o currículo é grande, viu? Daniel, vamos ver se eu falo certo o seu sobrenome. Refinski. Isso. Refinski. Isso. Daniel Refinski, ele é engenheiro de formação, com pós-graduação em MBA em gestão de negócios, mais de 20 anos no mercado corporativo, a gente vai saber um pouquinho mais sobre isso, mas resolveu trabalhar com aquilo que ama. Eu tô aqui, eu sou testemunha, já joguei uma semifinal de um campeonato com ele, apanhei um monte, então assim... trabalha com aquilo que ama e com aquilo que sabe fazer, melhor jogador do Clube 9, né? Melhor jogador de tênis do Clube 9. Resolveu trabalhar com o que ama e abriu a Contact Point, que é a melhor loja especializada em artigos para tênis de Indaiatuba. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fred. Obrigado, Matheus. Obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui e poder divulgar a Contact Point para Indaiatuba, que ainda não é muito conhecida ainda, poucas pessoas, mas o intuito é realmente divulgar e fazer crescer essa marca. Legal. Que eu te falei, eu amo demais o tênis. E estava precisando, né, de uma Sim. loja assim. Eu até ouvi dizer que tem uma loja tradicional aqui da cidade que vai fechar, né? Sim. A Loucos por Esporte. Então a gente ficou ainda mais carente, ainda bem que você está... 6 meses? Quanto tempo é a loja? Sim, dia 21 de junho completou 6 meses que a Contact Point abriu as portas. Legal, nasceu na hora certa para salvar a gente, para a gente não ficar órfão e ter tudo que precisa. Exatamente. Aqui na região. Daniel, vamos lá. Para começar, a gente queria entender, né, com você, esse seu contato com Indaiatuba. Eu mudei para Indaiatuba 8 de dezembro de 2023, então faz um ano... E vai fazer 1 ano e 8 meses que eu tô na cidade. Sério? Sério, apenas Nossa, um ano. Eu achei que você lá no clube já tava lá há 20 anos no clube. Eu fiquei sócio do 9 de julho em janeiro de 2024, então faz 1 ano e meio só que eu sou sócio do 9 de julho. Então, eu sou novo de cidade, novo de clube e novo de empreendedor varejista. Você veio de onde? Eu sou nascido em São Paulo, capital, e antes de vir para Indaiatuba, eu estava morando em São Caetano do Sul. A minha esposa é nascida em São Caetano, aí depois que eu casei em 2009, eu mudei para São Caetano. Aí fiquei em São Caetano até 2023, aí mudei aqui para Indaiatuba, no finalzinho de dezembro de 2023. Então, por que você escolheu Indaiatuba, além das outras cidades? Na verdade, sim, foi algo muito... Tem uma história por trás da minha mudança, tanto do corporativo, quanto do mundo... da minha mudança para o mundo... para Indaiatuba, né? Na verdade, a Indaiatuba, ela surgiu na minha vida, uma decisão nossa de trocar de cidade, né? De sair de São Paulo, de sair ali da loucura, porque independente de São Caetano é uma cidade pequena e bem estruturada, ela está dentro de São Paulo, né? Então, você cruza uma avenida e você está em São Paulo. Então, já estava muito caótico a vida ali em São Paulo. Então, a gente decidiu sair de São Paulo e a gente veio procurando, assim, algumas cidades. A gente tinha algumas opções. Você não conhecia ninguém aqui? Né? Na verdade, a minha esposa tem primos aqui, mas ela não via desde criança. Então, assim, contato muito vago com gente. Eu conhecia só de passagem, mas não de pessoas e morar para cá. Eu tive algumas opções, então a gente começou a visitar algumas cidades, já com o intuito de trocar. Então a gente foi visitar Valinhos, Vinhedo, Campinas já fora de questão, porque é grande igual. Sorocaba também é uma cidade grande. Jundiaí a gente foi visitar, Atibaia. E sabe, quando a gente entrou em Indaiatuba... Apaixonou, sabe? Deu um clique, porque São Caetano é uma cidade muito estruturada, é muito boa a qualidade de vida dentro de São Caetano, apesar de ser um cluster dentro de São Paulo. São Caetano, Barueri, Indaiatuba, muitos anos briga como melhor cidade. Exatamente, né? O IDH muito alto nessas cidades, então, assim que eu entrei em Indaiatuba, eu falei exatamente muito parecido com São Caetano no estilo de
o asfalto diferente, a cidade muito monitorada. A gente logo que entrou viu as câmeras de vídeo espalhadas pela cidade. A cidade muito limpa, muito comércio. Então a gente queria mudar para uma cidade do interior de São Paulo, mas que fosse uma cidade estruturada, né? Que não fosse uma cidade muito grande e nem uma cidade muito pequenininha que não tivesse nada. E que não tem a loucura de São Paulo. Exatamente. E aí quando a gente entrou aqui, a gente se apaixonou. Então a gente visitou, voltou para São Paulo, aí começamos a pesquisar sobre a cidade, aí vimos que ela era uma das melhores cidades do Brasil, qualidade de vida muito alta, todos os locais que a gente lia que falava que a qualidade de vida era muito boa aqui na cidade, estrutura também. A gente foi olhar escolas, hospitais próximos, né, o que tinha, e aí a gente tomou a decisão, lá. Aí a gente veio uns 2 finais de semana, ficamos em hotéis, passeamos, conhecemos, aí tomamos a decisão, falamos assim, aqui. Aí começamos a procurar casa para cá. E a decisão foi muito rápida. Foi em setembro, em julho a gente falou de mudar, em setembro a gente começou a procurar, em dezembro eu já estava morando aqui. Então foi tudo muito rápido, da decisão que a gente tomou. Legal. Agora deixa eu conhecer um pouco o Daniel como profissional, né? Como é que começou? Conta um pouquinho pra gente essa jornada. Desde que você começou a trabalhar lá, primeiro emprego, até essa decisão de montar a Contact Point. Por que você resolveu mudar de vida dessa forma? Perfeito. Bom, eu comecei a trabalhar com 17 anos. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar, né? Eu fiz um colegial técnico na área de eletrônica, então fui técnica em eletrônica, era a ET Lauro Gomes, a Escola Técnica Estadual Lauro Gomes. Então, nessa época eu fiz o colegial técnico em eletrônica. Assim que eu finalizei o colegial, eu peguei um estágio na área, né, como estagiário de eletrônica, e fui trabalhar no mercado financeiro. Mercado financeiro, mas era uma empresa que fazia as mesas de operações para o mercado financeiro. Então, aquela mesa cheia de botão com os 2 telefones ali. Então, essa empresa fabricava esse tipo de aparelho. Então, eu comecei a minha vida profissional ali. Eu fui estagiário, né, eu terminei o colegial, eu não tinha condição de pagar a faculdade, né, meus pais não tinham condição de pagar a faculdade, então eu fiquei 1 ano parado. E aí eu trabalhei 6 anos nessa empresa, como técnico. Eu comecei como estagiário, depois de 1 ano, como é uma empresa de menor porte, eles fazem muitas negociações, falaram assim, em vez de você ser efetivado agora, você quer ficar mais 1 ano como estagiário e a gente te ajuda com 90% da sua faculdade? E eu aceitei na hora, porque era uma proposta boa, porque eu sendo efetivado eu teria desconto de algumas coisas e com a faculdade eu teria um gasto muito grande com a faculdade. E foi aí que eu fui fazer uma faculdade 1 ano depois. Eu sempre quis estudar numa faculdade que fosse de renome, que tivesse um nome muito alto, porque eu já pensava que para o mercado de trabalho é muito exigente com relação à faculdade. Eu não poderia ser uma federal, porque eu tinha que trabalhar, e as federais, engenharia não existe noturno, né? Só curso diurno. E aí eu prestei os vestibulares e aí eu queria FEI e Mauá. São as 2 engenharias que eu estava na minha mente que eu queria participar de qualquer jeito. Que são as 2 melhores particulares do Brasil na área de engenharia. Aí eu passei nas 2, né? Mas eu optei pela FEI, né? E aí eu fiz minha faculdade de engenharia elétrica, né? E a minha especialização em telecomunicações. Então, eu fiz a engenharia. Eu fui a primeira turma do noturno da FEI. A FEI também, até 2000, eu entrei na FEI em 99. 99, eu fui a primeira turma do noturno. Na verdade, como a FEI é anual, ela é semestral, eu fui o 2º semestre que existiu do noturno na FEI. Até ali, ela era diurna. Então, foram 6 anos de engenharia, porque a turma do noturno, a carga horária era menor, apesar de ter aula de sábado durante os 6 anos. Eu fiz a engenharia, completei ela em 6 anos, que é uma coisa muito difícil, porque a FEI é uma faculdade que todo mundo diz que é fácil de entrar, mas muito difícil de sair. Então, assim, eu consegui completar nos 6 anos de faculdade. E foi aí que eu fui para a área realmente de engenharia. Aí eu fui para uma empresa que trabalhava com tráfego e transporte. Então, eu comecei como estagiário de engenharia, né, trabalhando com projeto de rodovias, né? Então, toda a parte de inteligência rodoviária e inteligência de cidades. Então, eu trabalhava nos projetos de telefone de emergência, câmeras de monitoramento, painéis de mensagem variáveis em estradas. Que legal. Na parte de cidade, a parte de semáforo inteligentes. Então, eu trabalhava com esse tipo de projeto. Eu fiquei nessa empresa 3 anos, praticamente. Eu comecei como estagiário, depois fui efetivado para engenheiro júnior. E foi aí que começou a minha caminhada na área mais comercial. Dentro dessa empresa, fui convidado para trabalhar na área mais comercial, né, na parte de licitações, né, porque como
tráfego e transporte é só empresa pública, a grande maioria é empresa pública ou são empresas rodoviárias privatizadas, né? Então, para você conseguir um contrato, é sempre com licitação. Foi aí que eu entrei numa área comercial. Aí daí, a partir daí, já não saí mais de área comercial. Sempre fiquei mais na área de negócios, área comercial, até o fim da minha vida corporativa. E aí eu falei, eu preciso saber encordoar, eu preciso saber customizar a raquete, eu preciso saber fazer isso. Então, eu fui atrás de treinamento. Então, eu fiquei nesse período, eu fui fazer, eu fiz treinamento, eu tinha um amigo meu, né, amigos, né, os dois são amigaços, né, lá de São Paulo, que tem a loja no clube, que eu era sócio lá, e aí eu conversei com eles, me apoiaram, falou, vem pra cá, vem trabalhar com a gente. Cara, eu fiquei 1 mês e pouco dentro da loja deles, trabalhando, Que legal. né, funcionando, nada, fui lá, peguei minhas coisas, voltei, fui para São Paulo, saía aqui na segunda de manhã, voltava na sexta-feira à noite e trabalhando lá com eles. Na verdade, voltar no sábado, ficar até de sábado lá com eles. E fiquei lá trabalhando, e eles me ensinando, né, o acordamento, tudo, e nisso fui fazer também certificação. Fui tirar a certificação da ERSA, que na verdade a ERSA, a sigla é European Racket Stringers Association, né, do ERSA, que são os encordoadores oficiais mesmo, que encordam nas salas de encordoamento de qualquer ATP e WTA. Então, ele é uma organização europeia. Antigamente, eles eram juntos com os Estados Unidos, mas eles separaram porque tinham algum controle de qualidade que eles não concordavam de uma entidade com a outra. E a ERSA hoje é uma entidade muito forte que treina demais a parte de encordoamento. Mas o foco deles não é só encordoamento, é equipamentos em gerais, né? Então, a gente fala que é encordoadores, né? Mas, na verdade, é sobre tudo. É sobre raquete, é sobre encordoamento, é sobre acessórios, é sobre tudo. Mas hoje, para você estar numa sala dessa, a grande maioria são encordoadores ERSA. Então, eu fui atrás de certificação. Que legal. Porque tudo que eu sempre fiz na vida, eu sempre fui comprometido com qualidade, né? Já está no meu DNA desde as primeiras empresas, né? Mas essa última empresa que eu trabalhei, a gente era muito forte nessa parte de atendimento ao cliente, KPIs, serviço de helpdesk. Então, eu sabia que nessa parte de qualidade eu tinha que ser, não podia pecar. Eu acho que o ponto essencial de qualquer comércio, principalmente no varejo, é atendimento ao cliente e controle de qualidade. Então, eu fui me especializar antes de abrir. Aí fiz todo o business case e falei, arrisquei. Estamos aí, faz 6 meses com as portas abertas e, graças a Deus, a loja está ficando conhecida. E para quem está nos assistindo, o que vocês vendem lá, né? Pro tenista que já é... Né, que já é velho ali de tênis, e para quem está começando, quem quer começar no esporte, o que vocês têm hoje lá? Desde o começo eu quis colocar que não seria só uma loja focada em venda de acessórios. Eu queria realmente ser um ponto de apoio para o tenista, seja do iniciante ao avançado. Então, o meu conceito ali de loja é que a Contact Point tem um nome, que é um ponto de contato, que se fosse um ponto de contato para um tenista, né? Então, assim, a gente faz desde a parte de venda de acessórios mesmo. Então, raquetes, raqueteiras, bolas, overgrips, munhequeiros, toda a parte de têxtil, acessórios. A única coisa que não tem na loja é vestuário. Foi uma opção minha também na hora que eu estava montando o business case, de não trabalhar. É muita opção, muita cor, muita coisa que passa na televisão, demora demais para chegar no país, então já está defasado. Então, a parte de vestuário é complicada, até também pelo tamanho da loja, né? A minha loja ela é pequena, ela tem 30 metros quadrados, então eu teria que ter provador, eu teria que ter um estoque muito grande para colocar roupa e tal. E serviços profissionais, né? Hoje, o meu encordamento que eu te falei, como eu fiz a ERSA e treinei, nosso encordamento é muito bom, é muito top. Então, a gente segue todos os padrões internacionais de encordamento, né? Seja de como colocar a raquete na máquina, de como alinhar as cordas, de como dar os nós, dar nó de forma correta. Dependendo dos tipos de raquetes, existem formas diferentes de encordoar. Tem raquetes que não aceitam encordamento a 4 nós. Aí eu pego muita raquete que vem do pessoal que encordoa por aqui, pela região, elas com os buracos estourados, que a gente chama de grummet. Grummet é onde passam as cordas, né? Com os buracos abertos, porque aquela raquete teria que ser feito com 2 nó, o cara faz com 4, o cara vem e arrebenta os grummets. Então, para o serviço profissional e venda de acessórios. Esse é realmente o meu core business ali. Calçado eu sei que você tem lá também, né? Também, calçado também. Então, a única coisa que realmente eu não tenho é vestuário. Mas calçado, parte têxtil, boné, testeiras, essas coisas, tenho todos. A loja está bem completinha, graças a Deus. Para quem está acostumado a comprar,
Eu sei que essa parte de serviço não adianta, né? O serviço profissional é difícil de encontrar. Bom, aqui em Indaiatuba é difícil encontrar o serviço. Sim. Profissional, então, era mais difícil ainda. Então, eu acredito que nesse quesito, o desafio para você é cada vez se tornar mais conhecido, estar nos eventos, porque, obviamente, a pessoa... Eu sou cliente de vocês lá, então, desde que vocês abriram, eu só levo minha raquete lá, porque a gente sabe que é uma outra qualidade. Até a durabilidade, parece, do encordoamento, ele é diferente. Então, como você tem um serviço muito bom, vai ser muito fácil você fidelizar o cliente para o serviço, porque o cara vai levar uma vez, vai levar sempre, né? É uma questão só de divulgação. Em relação a produto, você acha que tem um desafio aí? Porque, assim, aí um desafio não só da Contact Point, mas um desafio do comércio em geral, quando a gente fala da concorrência com o online. Porque hoje você vai no online e às vezes você fica até com medo, né, de comprar, mas às vezes se dá bem, se dá mal. Mas, por exemplo, às vezes você vai... Eu lembro, por exemplo, a primeira raquete que eu comprei, da Blade, eu comprei numa loja. A segunda, eu procurei na internet, procurei, e achei, assim, por um valor que não tinha como. Não fala não. Falei, vou testar, né? E aí veio. Eu, como leigo, não vi diferença, né? É a mesma coisa como você falar, vou comprar bolinha, vou comprar... Essa coisa da internet, na cabeça do... Né, eu vejo o pessoal, assim, às vezes comentando, quem quer comprar bolinha? Vamos juntar, vamos comprar sei quantos potes e tal. Você acha que isso é um desafio para um negócio como o seu, por exemplo? A internet, quando o assunto é produto, né? Porque o serviço é indiscutível. E não adianta, toda vez que eu vou lá pegar a raquete, eu acabo pegando um grip, pegando uma coisa pela facilidade. Mas vocês pensam em entrar no online? Você pensa em... É realmente competitivo? Por que a gente vê, às vezes, uns preços tão menores? Como é que funciona isso? A venda online ela é bem complicada, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, compra com lojas oficiais, então, por exemplo, você compra naquelas grandes lojas da internet. Esse você vai ver que os preços já são mais... Parecidos com o que eu tenho na minha loja física. São muito parecidos. Por quê? Porque o cara que tem essa loja oficial, loja grande, ele compra do importador também. Ele não traz de fora, porque ele não consegue trazer de fora. Né? Porque você trazer de fora, você realmente está trazendo por fora, porque aquela marca tem o seu importador final. Né? Então, essas lojas elas estão mais ou menos equiparadas. Claro que o volume delas é muito grande, tem hora que ela consegue fazer alguns descontos agressivos por causa do volume que é muito alto. Então, isso é muito difícil de trabalhar. Então, a loja oficial eu já tinha certeza que eu poderia ficar mais ou menos no mesmo preço que eles. E aí realmente acontece isso. Até porque, como são poucas marcas, tirando o corda, que a gente tem muitas opções de marcas, né? Produtos que mais vende são praticamente 5 marcas, né? Que é, a gente está falando da Wilson, da Red, da Babolá, da Ionix e a Tecnifiber agora está ficando muito forte. Ela é muito forte lá fora. Aqui ainda não é tão forte, mas ela já está uma marca, né? A Red, né? São assim, então, é Wilson, Red, Babolá, Ionix e Tecnifiber. São as 5 grandes. Então, praticamente o mercado roda em cima dessas 5 marcas, né? E aí você tem outras marcas também. Você tem Prokenix, tem Volk, outras raquetes, né? Mas não são tão cobiçadas aqui no Brasil. Vamos dizer o Brasil aqui. Então, por exemplo, qual que é o grande desafio do lojista hoje, loja física? É assim, eu tenho essas marcas e eu preciso comprar desses importadores. Eu não posso comprar por fora, né? Então, o que acontece com o mercado online hoje? Por exemplo, você vai em marketplace. A grande maioria do pessoal que vai comprar, que não compra na sua loja oficial, vai em marketplace. Então, a gente está falando de Mercado Livre, OLX, essas coisas. Então, tem muita pessoa que, por exemplo, traz esses materiais por fora. Traz na mala. Na mala, né? Traz na mala. Ou realmente tem algum esquema de importar isso de forma escondida. E muitas vezes a pessoa não fatura, não paga imposto. Você vai comprar, tem grupos de WhatsApp especializados em vendas de produto que eu sei, né? Porque eu participo de alguns, eu vejo que tem uns preços que os caras praticam, você fala, cara, é menor que o meu custo de lojista. Então, cara, então, mas aí você vai, manda uma mensagem, você vê, o cara não te emite nota. Fala, não, eu não emito nota. Só aceito pagamento no Pix, não te emito nota. Então, são coisas que, por exemplo, se der um problema, por exemplo, o cara compra uma raquete da Ionix, né? Se eu comprar uma raquete da Ionix, que o número de série dela não é o número de série do Brasil, ou que veio no lote aqui,
eu não consigo comprar mais nada. Eu sou proibido de comprar dentro da Ionix, por exemplo, alguma coisa. Então, o lojista está muito limitado. A gente tem um controle mais fechado no lojista, porque você tem um CNPJ, você tem uma loja física, o cara consegue te fiscalizar. Agora, quando a gente entra nesse mundo online, marketplaces, é muito difícil de você Você não competir. poderia nem importar, por exemplo. Não consigo. Você quer, tem um volume muito grande, quero fechar um container compartilhado, trazer oficialmente, mesmo Não se consegue. Não consegue. Todo, o mercado de esportes, ele é muito fechado, né? Senão Então, o cara essas não marcas... não te vende mais. Então, eles têm importador oficial, você tem que ir pelo importador oficial da marca, né? Então, é muito... Então, ele é um mercado realmente que eu já sabia que ia acontecer isso. Então, tem muitas vezes que você fala, pô, como é que você vai sobreviver? As margens são baixas, são baixas para produto, para o lojista, principalmente em São Paulo, né? Então, só para você ter uma ideia, o estado de São Paulo, os 2 piores produtos para se vender aqui em São Paulo é raquete e bolinha. Por quê? Porque no estado de São Paulo, ele é considerado esporte de luxo, o tênis, e eles taxam o ICMS desses 2 produtos com 25%. Então, essas grandes marcas, o que elas fazem? Como é produto importado, a grande maioria dos produtos de tênis são importados, elas colocam a operação lá em Itajaí, em Santa Catarina, ou em Minas Gerais. Então, por esses 2 estados, o imposto de importação, o IPI delas vem o ICMS vem a 4%, né, o estadual. Então, elas faturam o lojista a 4%. Quando bate no estado de São Paulo, a gente paga 21% de DIFAL, só a diferença de imposto de ICMS quando bate no estado de São Paulo. Então, é complicado trabalhar nisso. Então, quando você pega um cara que vende num marketplace, num mercado online, você fala, como é que eu vou sobreviver, né? Porque o cara falou, o cara comprou uma raquete, você falou que você deu exemplo, comprou uma Blade num preço, cara, que não tem como você falar não para isso, né? Então, é complicado de trabalhar. Mas a gente sabe que é o que você falou. O chamariz da loja é serviço. Todo tenista vai precisar fazer um encordoamento, todo tenista vai precisar fazer algum serviço, seja de customização de raquete, então ele vem na loja. E quando ele vem na loja, a gente consegue mostrar para ele que os nossos preços não estão tão fora de uma internet. Ele acaba levando um overgrip, um cushion, uma munhequeira, etc. Raquetes são mais difíceis de sair no momento, eu começando agora. Vendi bem, mas não vendi, assim, legal dessa parte de produtos, porque muita gente vai comprar na internet, né? Hoje eu não tenho canal online, meu canal digital, né? Não tenho hoje a operação na internet, porque né, como são 5 marcas dominantes, não existe comprar em comodato, né? Então não tem nada, tudo é pago. Então, Você tem que deixar no estoque. Então, o que eu tive que fazer, né? Então, nesse momento, eu optei por todo o dinheiro que eu investi foi para comprar o que eu tinha, então eu tenho bastante variedade, mas eu não tenho muita quantidade. Então, por isso que eu ainda não abri o meu canal online, mas eu tenho ele em stand-by, ele também está montadinho, está lá desligado, para a hora que eu entrar um fluxo de caixa melhor, eu conseguir abrir meu canal online também, para venda na internet. Os preços não vão ser malucos de marketplace, é difícil, porque não tem como praticar alguns preços que o pessoal pratica, mas eu vou ter mais um canal de venda que hoje eu não tenho. A minha preocupação como loja no começo era, se eu abrir agora o meu canal online e começo a vender no meu online, se a pessoa chega na loja, como eu não tenho muita quantidade, porque o fluxo de caixa precisa ser um fluxo de caixa alto, a pessoa entra lá e fala, pô, cara, não tem mais caixa, não tem nada, nunca tem nada nessa loja, então eu já ser taxado desde o começo como uma loja que não tem nada. Então eu preferi deixar fechado o canal online no momento, para a hora que eu tiver um fluxo de caixa melhor, eu ter uma quantidade maior de produto, aí eu abro meu novo canal de vendas. Entendi. Aparentemente parece que tem muito tenista em Indaiatuba, né? Parece que você tem os três clubes, né? Tem. 4, na verdade. Tem o Nipo, o Tênis Clube, o Indaiá e o 9. Exatamente. São os 4... os 3 clubes, né? E o tênis clube, que na verdade ele é tênis clube, mas ele é uma academia de tênis, né? Então ele trabalha com aluguel e é mais ou menos o que você queria lojas. fazer. Que era o que eu queria fazer na época, quando eu estava fazendo o meu projeto inicial. Mas foi aí que foi um dos pontos que eu tomei para eu poder ir em frente com o business case, foi ter ideia desse mercado, né? Porque quando eu voltei, comecei a jogar, eu entrei nos rankings para participar, e aí foi aí que eu comecei a ver que tinha muito tenista nesses rankings locais que tem hoje na cidade, né? O ranking, por exemplo, do Tênis Clube, é um ranking bem conhecido. Participei desse ranking, participei de alguns torneios, né? E aí eu vi que tinha bastante tenista na cidade. E aí eu percebi o quanto tenista tinha em condomínios. E esse é o grande ponto hoje, que é onde eu estou tentando chegar. Você falou, nós temos os 3 clubes, o 9, o Indaiá e o Nipo, mais o TCI,
mas tem muito tenista que está dentro de No condomínio. condomínio. Hoje não você participa. Você ainda tem essa vontade de abrir uma academia de tênis? Ou... Nesse momento não. Né? A não ser que viesse realmente alguma oportunidade, algum sócio, alguma coisa para me ajudar num projeto desse, mas eu não, nesse momento eu estou com as portas fechadas para isso. Né? Meu foco realmente está na loja, de fazer a loja crescer, ficar conhecida e abrir novos canais de vendas aí online ou quem sabe depois ou mais lojas físicas. Legal. Eu acho que vou te fazer uma pergunta difícil de tenista, porque eu sei que você é muito experiente, mas talvez você vai escorregar nessa minha pergunta. Mas na tua opinião, você acha que dessas 5 marcas, tem uma marca que ela é melhor? Porque a gente sabe que raquete é uma coisa que é pessoal de cada um, às vezes a pessoa se acostuma com outra, para outra é ruim, tem muito tipo, tem a anatomia toda do próprio tênis. Mas você, como uma pessoa que trabalha com isso, você acha que tem uma dessas marcas que fala assim, essa aqui é a Ferrari das raquetes? Na verdade, elas são muito parecidas. Muda a tecnologia de uma para outra, mas no final o que elas estão buscando todas é o conforto na raquete, né? Porque o maior vilão do tenista é a vibração, que é o que faz você causar lesões, né? Então, a principal lesão do tênis é o cotovelo, né? Que é o tênis elbow, né? Que eles chamam, né? Que é a epicondilite, né? Seja lateral, que é aqui no epicôndilo de cima, seja no medial, que é no de baixo, né? Então, essas marcas, elas vão colocando tecnologias para você ter uma raquete de controle suficiente que tenha menos vibração possível. Então, esse é um ponto de equilíbrio. Então, todas elas estão o tempo todo mudando esse tipo de coisa para chegar num ponto de conforto que você transfira menos energia possível para o braço do tenista, né? Então, todas as 5 marcas são muito boas. Tem as outras marcas também. A ProKenix é excelente nesse tipo de produto. Né? Ela é mais conhecida quando você está machucado, aí você pesquisa e aí o pessoal, vou comprar uma ProKenix, mas normalmente é focado nisso, mas na verdade a ProKenix tem as excelentes raquetes de controle, né? E de potência também. Mas as marcas todas focam exatamente no mesmo princípio, né? Então, cada marca tem a sua raquete de potência, tem a sua raquete de spin, tem a sua raquete de fio, de controle e tem a sua raquete de controle extremo, né? Todas trabalham nessa forma. O que muda de uma para outra é a flexibilidade da raquete, é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio dela, se é mais para o cabo, se é mais para a cabeça. Então, todas elas trabalham exatamente com o mesmo formato. Então, a gente tem esses tipos de raquete. Se for falar qual que é a melhor de todas, a que está no momento na moda, a mais querida de todas no momento é a Yonex. A Yonex hoje... Não, nem é por causa do João. Eu acho que é mais... O João hoje, ele é um ponto, a raquete dele é difícil de achar. Né? Por exemplo, hoje na loja eu não consegui trazer ainda essa raquete porque está em falta. Porque tem muita gente comprando. Na verdade, está vindo pouco, porque a Yonex é uma das... Acho que ela é a única marca que não terceiriza a fabricação de raquete. Então, eles fazem na fábrica própria deles no Japão. Então, a produção deles já é menor do que as outras, né? Então, já vem menos. E o mercado brasileiro, eu conversando com os representantes da marca, é que, assim, eles priorizam demais os mercados grandes, né? Por exemplo, o mercado americano, os caras trocam de raquete uma vez por ano. Aqui o cara vai com a minha raquete 10 anos, 15 anos. Tem uns amigos que têm raquete de criança. Hein? Então, as marcas vão preferir levar as raquetes para o local onde vende, né? Onde realmente vende. Mas a Yonex eu acho que é mais porque o momento que ela tá, tem muitos jogadores no top 20, tanto feminino quanto masculino, usando a Yonex, né? Então a Yonex está muito em destaque. As raquetes deles são lindas, as cores são lindas, a cor da Nova Ezone é linda, a cor da V-Core que o João joga, que é a cor que eles chamam de Scarlet, a cor dela vermelha, né? Ela é linda também. Então as raquetes que estão em destaque, assim. Mas, e Wilson vende demais, como sempre. Engraçado, eu com a visão de fora, assim, eu imaginava que a gente tinha a Babolat e a Wilson num patamar e a Yonex e a Red num patamar abaixo. Engraçado isso. Elas são as mais famosas, né? A Red e a Wilson são marcas muito antigas, né? Assim como a Babolat. A Babolat também foi elas que criaram a corda de tripa, né? Que é a VS, né? Mas, assim, a Wilson vende demais por causa do Federer, né? O Federer sempre foi um chamariz para a marca. Mas ela é uma raquete histórica. E o Nadal, a Babolat. Então, são raquetes que vendem muito. Então, por exemplo, uma Pura Aero, que é o que o Nadal joga, o Alcaraz joga, ela vende demais. Muito. A raquete vende muito. A Pro Staff do Federer, ela já vende menos, porque ela é uma raquete
muito de precisão, ela é uma raquete de controle extremo, ela tem, né? Então, é uma raquete, não é fácil de jogar com ela, porque você precisa realmente ter uma experiência boa, tem que ter um braço bom para você trabalhar com essa raquete, que ela não te permite falhar muito, né? Mas, por exemplo, a Blade da Wilson vende demais, essa raquete vende Eu muito, adoro a Blade. né? A Blade vende muito. A Red também, as Speeds vendem muito por causa do Joko, do Sinner agora que joga de Speed também. E a Yonex você tem, tá, no momento a cor é linda, a raquete é linda, o João tá jogando com elas, então o chamariz tá muito alto para dar. Mas não é só no Brasil não, né? Então não é só por causa do João. O mundo inteiro tá, a Yonex tá vendendo muito, né? Mas a Wilson ainda, Wilson, Babolat e Red são as 3 maiores ainda, né? Disparado. Legal. Obrigado pela aula. Imagina. Eu queria te fazer 2 perguntas pra gente encerrar o nosso papo, tá muito gostoso, mas a gente tem nosso cronograma. A primeira pergunta que eu queria te fazer é em relação... a gente não tem essa tecnologia hoje, né? Mas se você pudesse hoje mandar um WhatsApp, uma mensagem de 1 minuto para o Daniel, lá de 18 anos, que ia começar a trabalhar, que estava parado lá para fazer... Você falou que ficou 1 ano parado antes de fazer a faculdade. Sim. Você mudaria alguma coisa? Você entraria no mundo corporativo ou, de repente, você já iria para essa paixão do tênis? Se você... 1 minutinho de mensagem, o que você indicaria para ele? Eu falaria para ele, pesquise sobre tênis. Veja que esporte é esse para você começar a jogar. Eu gostaria muito de ter começado a jogar mais cedo o tênis. Mas eu acho que uma coisa... Assim, eu conquistei bastante coisa no mundo corporativo, né? Então, eu fui um profissional muito... Eu vou dizer, eu fui um cara bom no mundo corporativo. Um cara dedicado, comprometido, focado em resultados. Sempre entreguei o que eu precisava. Mas eu acho que eu mandaria para ele e falar assim, cara, vai para sua paixão. Não vai no que os seus pais falam que o grande recado da minha mãe e do meu pai, que nunca teve muito, assim, mas sempre entregou muito pra gente, era assim, não, você tem que fazer aquilo que dá dinheiro, né? Então vai ser engenheiro, vai ser médico, vai ser... Eu falaria pra ele, vai pro esporte, vai fazer educação física, que você sempre amou esporte. Eu acho que é uma mudança que eu faria. Se eu me daria bem, não sei. Se eu ia conquistar tudo que eu conquistei, porque eu conquistei muita coisa no mundo corporativo. Mas eu acho que eu falaria pra ele, faça educação física. Vá para a área de esporte. Não, eu acho que eu falaria isso para mim. E pensando no futuro, se você pudesse ver um vídeo de você daqui 10 anos, falando sobre como que tá a sua vida, como que tá a sua empresa, o que você gostaria de ver? De entender como que tá no futuro? Um dos propósitos meu com a loja era realmente entregar para o tênis aquilo que eu achou que ele me entregou nessa fase que eu passei a dificuldade, o burnout e o AVC, né? O tênis me ajudou demais. Eu acho que realmente daqui a 10 anos era ter uma visão de que eu estou devolvendo para o tênis aquilo que eu acho que ele me deu, que ele me salvou. Né? Então, realmente, a loja ela é uma venda de produtos, acessórios, mas eu também tenho vontade de realmente difundir o tênis, de ajudar a cidade, de, quem sabe, num futuro que a loja esteja com um corpo legal, esteja com um fluxo de caixa legal, realmente investir em iniciativas na cidade, apoiar realmente a Secretaria de Esporte. Hoje é legal de Indaiatuba, que tem quadras públicas aqui, são poucas cidades que têm quadras públicas, né? Eles têm vários treinamentos legais. Então, o que eu gostaria de ver daqui no futuro, realmente eu estar muito mais envolvido nessa parte da cidade, de difundir o tênis, de fazer mais pessoas jogarem esse esporte, que é um esporte maravilhoso. Legal. É. De repente, uma dica, né? Você pode começar esse sonho aí fazendo algumas clínicas na prefeitura, para o pessoal, né? Para ensinar o tênis para quem não tem condição de pagar assim, uma aula. eu sei jogar, mas eu acho que eu não seria... Eu não sei, acho que eu não sei dar aula, sabe? Eu nunca tive... Você não é porque você tá aqui, não, mas eu admiro pra caramba o seu jogo, cara. Você joga bem pra caramba. Eu acho que assim, eu sou um A menos ali, né? Eu sei jogar legal, mas acho que tem muito para desenvolver, mas eu não sei se eu tenho a didática para dar aula, mas eu acho que eu colocado nesse meio mesmo, nem que seja, por exemplo, eu colocando professores para dar esse tipo de clínica, eu acho que é algo que agregaria demais. Porque uma coisa que eu vejo que falta aqui na cidade, tem gente conversando, já me dizendo que tem interesse de fazer, que vão fazer, mas a cidade não tem nenhuma clínica
de uma clínica não, uma em alto rendimento. Ninguém tem aqui um treinamento em alto rendimento na cidade. Então, quem realmente quer virar um jogador de tênis, quer conseguir uma bolsa, por exemplo, de estudo para estudar fora nos Estados Unidos, ou virar um jogador profissional, muitas vezes vai para outra cidade, porque aqui não tem nenhum centro de treinamento. Então, é algo que eu acho que seria legal. E é uma coisa que eu apoiaria como lojista do tênis, quem sabe até um futuro investidor, mas num projeto de um centro de treinamento de alto rendimento. Indaiatuba é um dos centros do tênis, uma referência do tênis no Brasil. Então, acho que seria uma coisa muito legal. Mas tem gente que conversou comigo, já me perguntou sobre a cidade, terrenos, né, que tem vontade de montar um centro de treinamento, mas eu acho que seria algo que... Tinha que fazer um seria com aquele Alphaville. Você conhece aquele que tem Alphaville? Sim, conheço. Nossa, aquilo lá é demais. Então, é legal. Acho que seria legal ter alguns investidores, a gente realmente botar um dinheiro e realmente trazer gente boa para dar aula, né? Porque um centro de treinamento, o que eu chamaria de um centro de treinamento é realmente alguém que já chegou próximo de ser um profissional, né? Então, você tem um professor bom, de renome, né? Com didática boa e que realmente saiba administrar. Um professor é o chamariz, né, desse pessoal, mas a gente tem uma administração legal por trás. Eu acho que a gente vai acabar tendo isso em Indaiatuba, porque assim... Eu não sei se eu concordo muito com isso, mas o tênis ele é considerado um esporte, como você mesmo falou, né? Um esporte mais para classe alta, né? Mas Indaiatuba já tem essa característica, né? Porque a gente tem um campo de golfe aqui, a gente tem o polo, que é um esporte difundido aqui, tem os campos de polo. Então eu acho que muito provavelmente pode ser que a gente tenha mesmo alguma coisa em relação a isso, né? Vem algum grupo também, alguma coisa em relação a isso aqui para a cidade. Também é. E o pessoal sempre tem essa visão realmente do tênis ser algo mais elitizado, né? Que é muito caro, mas assim, a cidade tendo as quadras públicas, que assim, hoje eu como lojista comecei a ter acesso a esse pessoal que realmente a gente não enxerga nos clubes, né? Ou nesses rankings. Muita gente joga nessas quadras públicas, muita gente, né? Então, tem alguns grupos legais, né? Inclusive, vai ter um torneio de um pessoal nas quadras públicas, eu vou patrocinar, né? Vou colocar também o nome da loja lá, né? Para o pessoal. Então, assim, tem muito tenista em quadra pública. E quando a gente fala que é um esporte caro, o caro no tênis se a gente comparar com o futebol, assim, você vai alugar uma quadra, você aluga no mínimo em 10 pessoas, você vai um futebol de salão. Sim. O tênis, para você conseguir jogar 2 horas legal, é no máximo em 4 para você fazer uma dupla. Mais que isso já fica gente fora. Então isso vai ficando caro. A partir do momento que você tem quadras públicas espalhadas pela cidade, esse custo já dilui muito. Porque o tênis você gasta como no futebol. Se for quadra de saibro, o tênis praticamente não gasta. Você vai gastar palmilha do tênis, solado, quadra rápida que acaba mais com o solado. O custo maior do tênis é bolinha, né? Porque a raquete, se ele não der com a raquete no chão, ela dura para a vida inteira. E o comércio de raquete usada é muito grande, né? Igual de carro. Você troca raquete, tem muita troca de raquete. Então você vai renovando. Então dá para você jogar tênis, sim, sendo de qualquer classe social hoje. Não é. Você tendo quadra, você consegue difundir esse esporte. Eu devo estar fazendo alguma coisa errada, porque para mim o tênis é 6 meses no máximo, é 2 por ano, senão não dá conta. O tênis comigo não, terrível. Solta de escola, e eu já testei tudo quanto é marca, vou até passar lá depois para você me dar umas dicas. Perfeito, combinado. Se você quiser, eu quero te dar 2 presentes. Primeiro, eu tenho certeza que eu faço votos como cliente, como amigo e como indaiatubano, que você, indaiatubano de coração, né? Que você cresça, que a loja cresça, que você possa ter mais uma segunda loja, leve para Salto, para Itu, para a região toda. Então, vou te dar o meu livro de presente, que fala tudo sobre franquia. Fred. Então, de repente, você vai ler e vai se inspirar aí para o futuro. Obrigado. Expandir. Amém. Aqui também, eu vou até... A gente tem o Brindes do Dia, que é o nosso patrocinador. Ele faz para o nosso convidado esse copo com o logo, né, do Indaiatal. Convidado Daniel. E com o nome do convidado. Se você precisar de brindes aí, a Brindes do Dia está aqui na cidade. Copos, mousepad, mochilas. Eles têm uns itens muito legais lá no showroom deles ali na Visconde de Indaiatuba com a Conceição. Tem kit de churrasco, tem um monte de coisa lá. Bom saber. Pode passar lá, ou 19996015000, Brindes do Dia, fala com o Kleber lá, nosso parceiro. Então, fica
os dois presentes aí. E eu vi que você trouxe um presente pra mim também. também. Eu tô ansioso. Um para você e pro Matheus também. Uma lembrancinha da Contact Valeu, Point. obrigado. Uma lembrancinha também, você- nossa. Eu ia falar, enquanto eu abro aqui, para quem quiser entrar em contato, endereço, site, telefone, fala tudo pra gente. Bom, hoje eu não tenho site, né? Comentei online, mas tá assim, parado? meu Instagram é o Contact Point _ tênis. O meu telefone, WhatsApp, ele é o 19 3885 0245. E, para quem não sabe, a loja está localizada na rua Independência 65, bem em frente à Peps, do lado da CVC, no comecinho da Avenida Tororó. Então, dá uma passadinha lá na loja, que a loja está bem completa e com certeza será muito bem atendida. É muito bem localizado, fica bem naquele cruzamento ali, praticamente, da Kennedy com a Visconde. Tem um mercado novo ali, que eu esqueci o nome agora. Sim, eu também não lembro dele. Que era o Paulistão, agora é. mudou de novo. E aí tem o Paulistão aqui, a Pepsi aqui e você tá aqui. Exatamente, né? bem na Da esquina. Pepsi Na ali. mesma calçada da de classe ali, inclusive num quarteirãozinho, na mesma calçada. A gente tá Quem tudo vem junto, pela né? Kennedy ali, entra na rua ali antes do Cato ali, a direita já vai sair certinho na Exatamente. sua loja. Ganhei já um chaveiro personalizado. Maravilha, obrigado, viu? Lindo esse aqui. O próximo você tem que fazer lá no... Bom, então se ele tiver a bolinha de tênis, Ele com tem, vai fazer certeza. o próximo lá com o Kleber na... Vou lá fazer com o Cleber, Na brinde com do certeza. Daniel, obrigado. Obrigado Pela tua você. visita, obrigado pelo teu tempo, obrigado por compartilhar a tua história com a gente, muito Amém. legal. A tua história de superação, eu sei que tem muita gente que às vezes essa decisão é muito difícil, né? Você tá Sim. no mundo corporativo, você tá instabilizado, mas você fala assim, ó, preciso pensar na minha saúde, preciso pensar no meu sonho. Então, muito corajoso você fazer isso. Você falou de 99 ali, você deve ter uma idade muito parecida comigo, você tá com quanto? Eu acabei de fazer agora 45 anos, faz 2 dias. 45. Não, eu tenho 45 também, só que eu sou de 2 de abril. Você então é De 5 de julho. 5 de julho. Abril, maio, junho e julho. 3 meses de diferença a gente tem. Então eu sei que é uma decisão difícil de se tomar, mas muito corajosa, cara. Então assim, obrigado pela tua participação, parabéns pela tua coragem. Amém. Fiquei muito feliz de ouvir tua história. Obrigado vocês pelo convite mais uma vez. Fico lisonjeado. E o que você falou, a gente realmente está no meio do furacão, a gente não percebe que existe vida fora do mundo corporativo. E quando você realmente dá um passinho para o lado, você fala, cara, dá para viver fora dessa loucura. Né? Porque eu trabalhei muito mesmo. Não me arrependo, mas existe vida fora do mundo corporativo. E se você tem sonho em empreender, eu acho que realmente vale a pena você colocar esforço no seu sonho e tocar em frente. Eu estou vivendo esse sonho, é muito novo ainda, mas se Deus quiser, eu vou fazer crescer. Show, muito bom. Show de bola. Pessoal, então, não se esqueça de curtir, ativar aí o sininho para você receber quando a gente tiver novos podcasts. Segue a gente lá no Instagram, no @indaiatalk. Segue a gente aqui no YouTube também, você que está assistindo na íntegra. E até semana que vem, onde a gente vai ter aqui mais um empreendedor que ajuda a fazer de Indaiatuba a melhor cidade do Brasil para se morar. Isso aí. Obrigado, gente.